Esse é um grande privilégio estarmos aqui no dia do Senhor. Já adoramos ao nosso Deus, que é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Gostaria de compartilhar com vocês um assunto que é muito pertinente aos nossos dias. Fala sobre o mundanismo na Igreja de Cristo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 e o 17. Não se deve amar o mundo. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse tema que nós vamos tratar aqui nesta manhã, sobre a questão do mundanismo, a gente precisa entender um pouquinho o que significa essa palavra, né? O que é mundanismo? Por não sabermos exatamente o que é e qual o significado, muitos cristãos, por causa de não conhecerem, não tem um sentido, não conhecer todas as profundidades do que isso, né? Muitas pessoas vão viver colocando sobre si mesmo fardos pesados de culpa, e olha que tem muita gente por aí, né? E quando você vai no dicionário, nem mesmo o dicionário, ele traz uma definição que deixa um entendimento correto sobre o que significa mundanismo. O dicionário Aurélio, se você for lá, você vai encontrar a seguinte definição: mundanismo, vida mundana, hábito ou sistema daqueles que só procuram gozos materiais. Então, Aurélio está dizendo que mundanismo são aquelas pessoas que só se ligam nas coisas materiais. Ele não cita, mas que se tem a palavra só, é porque não se importam com as coisas espirituais. Então, Aurélio, e evidentemente que essa palavra traz já uma definição muito clara, que refere-se às coisas do mundo. Mundanismo se refere às coisas do mundo, né? Mas, se você entrar um pouquinho mais na pesquisa, 3 definições populares se destacam, mas são impossíveis de aplicar ou de esclarecer de uma forma coerente. E aí, nessas definições, muitas denominações, elas procuram vivenciar isso, orientam seus membros de uma certa maneira nessa preocupação com as coisas materiais. Mundanismo, então, seria para muitas pessoas tudo o que o mundo curte. Mundanismo, tudo o que o mundo curte. E aí eu pergunto, nesse caso,
a igreja tem que não curtir aquilo que o mundo curte? Então nós vamos ver algumas coisas. Por causa disso, muitas igrejas proíbem a moda do momento, porque acham que é mundanismo. Houve ocasiões que muitas igrejas, incentivavam os irmãos, os crentes, a não entrarem nesta onda da moda, não usarem as roupas da moda. Mas se você fizer uma retrospectiva, uma avaliação de como isso aconteceu, você podia identificar uma pessoa na rua e apontar, aquela ali é uma crente, por causa da roupa que usava. Nesse sentido, ficou um pouco complicado, porque se você encontrar aí uma muçulmana na rua, pode ser confundida também com uma crente, né? De qualquer maneira, naquela ocasião, que hoje isso já ficou um pouquinho, poucas igrejas são tão radicais a esse ponto de proibir os seus membros de usar a roupa que ele gostar. Mas naquela ocasião, lá atrás, onde houve essas proibições para as mulheres, sabe o que a gente via? Os líderes, os presbíteros, a liderança da igreja, os pastores, usavam a roupa da moda, os ternos mais modernos que tinham, não tinha problema, né? Mas as mulheres tinham que estar sendo monitorada no sentido das suas roupas. Houve ocasiões que mesmo nas igrejas batistas, se lembra que há muitos anos atrás, no início, era muito difícil ver uma irmã usando uma calça esporte, né? Diziam eles que, não, isso é roupa de homem. Eu não quero entrar nesse ponto, mas uma calça de mulher é completamente diferente de uma calça de homem, né? Então, em outras palavras, diziam: o cristão não pode usar, não pode aplaudir aquilo que o mundo aplaude. E aí você vai dizer: não, o crente não pode curtir o que o mundo curte. O mundo curte um lindo pôr do sol, um dia de sol, quando não era proibido aí, não tinha lockdown, as praias ficavam lotadas em um dia de sol. Mas, então, o mundo curte um lindo pôr do sol, ou um lindo sol na beira da praia, pegar ali um calorzinho, né, ali na beira da praia. O mundo curte uma água bem gelada. O mundo curte ter filhos obedientes. O mundo curte as pessoas usarem um carro novo, de última moda, que você não precisa gostar apenas dos carros velhos, que às vezes deixam na mão, de vez em quando precisa até de uma ajuda de um irmão para empurrar, principalmente quando ele vai ficando já bem desgastado, né? Então, seria pecado, então, o crente curtir estas mesmas coisas que o mundo curte? Então, vocês podem ver que a questão de mundanismo é algo completamente diferente. Segunda definição: para muitos, o mundanismo é tudo aquilo que não é feito por pessoas cristãs ou por propósitos cristãos. Esta definição ela é aplicada principalmente no campo das artes. E aí você vai encontrar uma gama de denominações que proíbem
o crente usar um tipo de música que não é a música sacra. E para eles a música só é boa se for tocada por uma banda gospel. Mas qualquer outra banda seria mundana, portanto o crente tem que não pode nem ouvir esse tipo de música. Quando você vai abastecer o seu carro, aí num posto de gasolina, você não vai perguntar se aquela gasolina foi produzida por pessoas cristãs. Você não pergunta. A gente usa hoje o cartão de crédito, que não foi inventado por um cristão, que hoje é usado por todos nós, inclusive são importantes para a expansão do reino de Deus. Existem muitas igrejas que já têm ali um local com uma maquininha para você passar o seu cartão, para dar sua oferta, para dar o seu dízimo. Nós não temos aqui, mas muitas igrejas fazem isso. Então, para muitas igrejas, tudo isso é mundanismo. Estou falando de igrejas bem radicais. Terceira definição de mundanismo: é tudo aquilo que poderia ser usado para propósitos malignos. Perceba que o foco sempre está no potencial aqui, bem destacado. Logo, se alguém em algum lugar do mundo consegue um ritmo de música para fins ímpios, o ritmo como um todo é rotulado como mundano. Quando surgiu o rock, era proibido tocar uma música no estilo rock nas igrejas. Depois, o que fizeram os cantores cristãos? Colocaram letras evangélicas, sacras, dentro do estilo musical de rock, e passou a ser também um estilo de adoração a Deus. Tem um estilo de música, por exemplo, que é muito difícil da gente até aceitar. É aquele que é usado aí como nas comunidades, como é o nome? O funk. Tem pessoas evangélicas que já estão fazendo o funk cristão. Tem ou não tem? Então, a gente vai ter que fazer essa avaliação. O crente pode ou não cantar um rap cristão? Passou a mão aqui. Olha, aqui nós temos um piano que foi doado para a igreja. Esse piano talvez nunca tenha sido usado para fazer uma adoração a Deus. Não sei. Olha, então o problema está na peça ou quem usa? Quem usa, pastor? Quem usa? Eu não quero fazer nenhuma declaração do que eu acho, sim ou não. Vocês é que fazem sua avaliação. Então, o que a gente percebe exatamente em todas essas definições que nós aqui citamos? Há algo em comum aqui. Mundanismo é tudo aquilo que é algo externo do homem, ou seja, o mundanismo se refere para muitas pessoas a um lugar, um ato, um estilo ou preferência, e o cristão que deseja rejeitar o mundanismo, ele tem somente que evitar esses lugares, usos ou hábitos. Aí você diz, mas isso parece uma solução que não é muito fácil.
É algo que não é muito fácil. Percebe então a frustração de muitos cristãos que são bem intencionados e com vontade de obedecer à palavra de Deus, né? Eles querem ser 100%, né? Fiéis a Deus nas suas ações, nos seus atos, na sua maneira de agir, e vai descobrir que em algum momento da vida ele está usando as coisas que o mundo usa, e nem por causa disso ele deve ficar preocupado ou frustrado. E quando as pessoas entram nesse radicalismo, brota uma espécie de culpa, algo que entristece as pessoas, e é algo que é inatingível na área ou na esfera da vida na terra. Mas, graças a Deus, a Bíblia esclarece exatamente o que é mundanismo e o que a gente tem que evitar. Nas Escrituras, essa questão, ela é muito simples, ela é bem simples. Na primeira carta de João, que nós lemos, versículo 15 a 17, nós encontramos aqui uma definição bíblica do que é mundanismo. Vamos rever? Não se deve amar o mundo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aí, nesse ponto que muitas pessoas levam ao pé da letra, mas aqui o próprio texto vai dizer, ó, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí o versículo 16, porque tudo o que há no mundo, olha aqui a definição, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, de acordo com o que nós citamos e que lemos aqui, mundanismo, em última análise, não se refere às coisas externas. Olha que maravilha! Não são as coisas externas, antes aquilo que está dentro de você. Olha que coisa maravilhosa! Que nasce do coração, sendo alimentado pelos desejos da carne, dos olhos. E aí tem uma relação aqui, e a gente pode colocar entre outras coisas, o orgulho. Mundanismo, nesse caso, é idolatria, e desagrada profundamente a Deus. Então, as coisas que são comuns lá no mundo caído, que não consegue dobrar seus joelhos e nem submeter-se ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então, é amar, adorar as coisas terrenas como se fosse Deus. E aí você vai ver que existe uma certa transparência quando você vê um cantor, mesmo sendo evangélico, que canta as músicas chamadas música gospel. Você vai descobrir, fazendo uma breve avaliação no estilo de vida, se ele está ali em um patamar de adoração a Deus ou a si mesmo, Quando alguém faz alguma coisa para receber aplausos para si mesmo,
essa pessoa não está adorando a Deus, está buscando a glória para si, né? Buscando ser aplaudido, e começa a nascer ali uma espécie de vaidade, coisas que Deus não abençoa nessa área. Então é nesse sentido que nós somos do mundo, somos no mundo, mas não do mundo. Nós não temos uma raiz aqui tão ligadas assim. Nosso sentido deve ser um sentido de buscar as coisas espirituais. Nós não podemos servir o Deus deste mundo. Nós precisamos entender isso. Colossenses 2, versículo 8, diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas, mas a gente precisa buscar os valores do reino, os princípios elementares deste mundo e não segundo Cristo deseja. Então esse texto de Colossenses 2:8, ele vai deixar para nós uma informação importante. Ensinos religiosos elementares, falsos e mundanos. E Paulo, ele trabalha de uma forma muito forte, muito contundente. Colossenses 2:16 e 17. Ele estava fazendo uma contraposição ali com a heresia que estava sendo pregada lá em Colossenses, que eles tentavam deturpar o evangelho de Cristo. Entre outras coisas, diziam eles, para ser salva, a pessoa precisava combinar a sua fé em Cristo com alguns elementos terrenos, que eram regulamentos humanos, quanto às práticas que eram obrigatórias, como foi tentado implantar na igreja primitiva, como a obrigatoriedade das pessoas que aceitavam a Cristo, e eles queriam impor também que tinham que passar pela circuncisão. Era uma coisa específica para os homens judeus, e eles queriam como os chamados gentios de fora, e Paulo trabalhou forte nisso, dizendo que a fé em Cristo liberta as pessoas totalmente. O ato de você crer em Cristo é algo que lhe dá uma garantia absoluta, sem precisar de mais nada, absolutamente mais nada que seja externo, como a circuncisão, como a questão dos alimentos, das festas, né? A observância das festas religiosas. Cristo, ele veio trazer uma nova possibilidade de adoração. Olha, se a gente for trabalhar nesse sentido, nós vamos chegar a conclusões muito fortes, que quando Jesus ele implantou o seu reino, ele colocou esse reino não externamente, mas internamente. Por isso que quando você aceita Cristo, você é um templo ambulante. Templo do Espírito Santo. Né? Então, se a gente for então observar essa definição bíblica, a gente vai perceber que é algo que está muito dentro do nosso coração. E nesse sentido, nós precisamos fazer uma nossa avaliação, fazer uma autoavaliação. Eu posso estar cantando no coral
posso estar cantando no ministério de louvor, posso estar pregando aqui no púlpito da igreja, eu posso até cuidar dos órfãos, das viúvas, e mesmo assim, eu não esteja inserido totalmente no que Cristo deseja. Se pratico as obras de caridade, de amor pelas pessoas, para minha própria glória, eu não estou fazendo aquilo que o Senhor deseja. Ele até ensina que a sua mão direita não precisa saber o que a esquerda está fazendo nesse sentido, né? Se você faz um ato de amor para alguma pessoa, Deus está vendo, não precisa estar propagando, né? Não é porque também uma pessoa dedicou a sua vida ministerial, por exemplo, que ele esteja completamente inserido dentro do que o Senhor deseja. Em segundo lugar, perceba o alcance da liberdade que o Evangelho nos concede. O Evangelho nos deixa livres para adoração. Se somos uma nova criatura em Jesus Cristo, a Bíblia diz que tudo se faz novo. Somos novas criaturas. Isso também vai incluir a maneira da gente viver, de enxergar o mundo ao nosso redor. E aqueles que usam os seus dons para glorificar a si mesmo, ele precisa fazer uma avaliação. Ele precisa usá-los para adorar ao Criador, ao dono da vida, ao dono da nossa vida. Adoração ao Pai Celestial. Aqueles que antes admiravam o pôr do sol, antes de se converter, ou até mesmo um estilo musical, deve agora admirá-lo com ainda mais afinco, pois ele conhece agora o Deus Criador e sustentador de tudo. O Deus que procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E isso é algo que é tão transparente dentro de nós, que o Senhor, Ele olha para nós, imediatamente Ele faz uma leitura, vê até que ponto você o adora, ou até que ponto você faz para receber os aplausos pelos seus atos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que a gente possa viver nesse mundo de tal maneira que a gente possa ser um agente para engrandecimento do Evangelho de Cristo Jesus. Estamos vivendo dias onde as coisas parecem-me que vão piorar um pouquinho, porque agora há uma autorização para governadores e prefeitos, até mesmo, possam fechar os templos e proibir que os irmãos se reúnem. Mas o que vai mudar? Nada absolutamente muda, porque nós somos os templos do Espírito Santo e ninguém pode nos calar. Amém? Houve países, aqui mesmo, na América Latina, que proibiram as igrejas de ter mais de 100 membros, isso aí há muitos anos atrás. Sabe o que os irmãos fizeram? Não pode ter mais de 100 pessoas? Vamos reunir nas casas. Sabe o que aconteceu? O Evangelho explodiu de crescimento. Então, quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão com a igreja do Senhor Jesus Cristo, é nesse sentido, porque a igreja não é esse espaço aqui, ó. A igreja somos, amém?
Fique de pé, vamos adorar o nome do Senhor. Hino do cantor cristão 395. Eu quero que você cante esse hino de uma forma de adoração a Deus. 395. Riquezas não preciso ter, mas sim, celeste bem. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem. Nem falsa paz ou vão prazer, por quanto crente tem. Eterno gozo do Senhor, por desfrutar o seu amor. Ele me satisfaz com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. Como das honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz de ver em ti, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que seja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Que Deus abençoe todo o seu dia, que você seja esse agente de Cristo Jesus para levar as boas novas de salvação a quem vive neste mundo completamente fora do controle de Deus. Fique então essa palavra aqui para que a gente possa pregar as boas novas àqueles que não conhecem ainda o verdadeiro Evangelho. Amém? Deus abençoe.